Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Olá, saudações fraternas! Começou o programa De Todo o Coração, a Igreja em seu lar. Eu sou Jailma Barbosa e este espaço é para a gente aprender mais sobre o Evangelho, sobre a Palavra de Deus, aprender sobre a vida dos santos. Muita catequese aqui no programa De Todo o Coração. Preparados? Então, chama a família que o programa começou. Agora, Dom José Rui Gonçalves Lopes traz para a gente a reflexão do Evangelho. Vamos ouvir. Paz e bem, aqui nos encontramos mais uma vez no programa De Todo o Coração para meditar a Palavra de Deus. Estamos no segundo domingo da Quaresma, nos preparando assim para a grande, para a maior entre todas as festas cristãs, a Páscoa. A Páscoa que tem início exatamente com o Tríduo Pascal, na Quinta-feira Santa, quando nós celebraremos a instituição da Eucaristia no lava-pés. Depois, na Sexta-feira da Paixão, o segundo dia, quando Nosso Senhor sela de modo definitivo a nova e eterna aliança, que está totalmente fundada no seu sangue derramado na cruz. Por isso é que em toda a missa, em toda a Eucaristia, o sacerdote reza: o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Este é o resumo da nossa salvação. Somos redimidos de todos os pecados, somos lavados da antiga culpa pelo sangue de Cristo. E neste mesmo sangue nós somos não apenas lavados, somos não apenas alimentados, mas ali está a redenção da humanidade, de todo o gênero humano, quando nós podemos assim viver a nova e eterna aliança. A primeira leitura deste domingo, que é do livro do Gênesis, capítulo 15, também nos fala da aliança. Deus fez aliança com Abraão, um homem de fé, o nosso pai na fé. Mas vejam que coisa interessante que Deus diz a Abraão. Naqueles dias o Senhor conduziu Abraão para fora e lhe disse: olha para o céu e conta as estrelas se fores capaz. Aqui nós temos um convite, não ao romantismo ou à poesia. É muito bom contemplar o céu estrelado. Diria que é até maravilhoso esse exercício de contemplação. Mas há um apelo místico, espiritual, teológico, quando Deus nos chama a olhar o mundo com seus olhos e ver-se diante da imensidão de toda a obra criada, nós somos capazes até de contar as estrelas. Continua o livro do Gênesis dizendo que assim seria, assim será, assim é a descendência de Abraão. E Abrão teve fé no Senhor, que disse: eu sou o Senhor. É exatamente esta fé que Deus também nos convida a ter, não apenas de modo passivo, de crer, mas de modo ativo. Ele é o meu Senhor. E se Deus é o meu Senhor, a minha vida está a serviço do senhorio de Deus. Por fim, eu gostaria aqui de destacar que esta aliança acontece também, vejam só que bonito, no versículo 17 do capítulo 15. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante
e uma tocha de fogo que passaram por entre os animais divididos. É exatamente nos momentos escuros, obscuros, sombrios da nossa vida, quando o sol se põe, quando tudo escurece, que a nossa aliança com Deus, a nossa aliança de fé, parece exatamente aquele braseiro fumegante que aquece, que ilumina e que faz-nos passar entre os animais que foram sacrificados ou que foram ofertados. Essa é a beleza da antiga aliança e da nova aliança que é selada de forma definitiva sobre o sangue do Cordeiro. A humanidade sofredora e a humanidade e a divindade gloriosa de Jesus. A humanidade sofredora e a divindade gloriosa de Jesus, que nós contemplamos na cruz. Por isso o Evangelho de São Lucas que nos fala da transfiguração de Jesus, da transfiguração do Senhor. É o capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, pois a transfiguração acontece também num contexto de profecia de sofrimentos. Por isso que esse evangelho é colocado exatamente também no segundo domingo da Quaresma e naquele outro dia, o 6 de agosto, que é a solenidade litúrgica da transfiguração do Senhor. Mas antes disso, vejam só, Jesus sobe a montanha para rezar. O Papa São Leão Magno, por volta ali do século V, ele afirmava que a transfiguração ela tem por finalidade imediata afastar do coração dos apóstolos o desespero diante da humilhação da cruz que viria. É sempre assim, queridos irmãos. A gente não pode fugir da cruz. A gente tem sempre que se submeter à cruz de Cristo. Se nela está a nossa salvação, se nela está o sinal da nossa redenção, se nela está o sinal da nova e eterna aliança, como é que a gente pode fugir da cruz? Como é que a gente pode se afastar da cruz? E como poderemos negar a cruz? A transfiguração é também um sinal seguro de esperança. E nós estamos no ano santo, no jubileu, que tem como característica principal, a pedido do Papa Francisco, a virtude teologal da esperança. Se morremos com Cristo, com Ele haveremos de ressuscitar, dizia São Paulo. Por isso, quando a gente olha a cruz, que é sinal de sofrimento, é sinal também de morte, mas ela é também sinal de vida, de ressurreição. Por isso, fugir da cruz, afastar-se da cruz, é uma negação também da vida e da ressurreição. Nós olhamos para a humanidade de Cristo na cruz e já vemos, já antevemos e contemplamos a sua glória. É São João, exatamente ele, o discípulo amado, que no seu evangelho, o evangelho místico da espiritualidade, e por isso também chamado o quarto evangelho, São João diz: é chegada a hora, ó Pai, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. A glória de Jesus está na cruz. Tudo aqui até agora estou refletindo a transfiguração a partir da cruz, porque não há como fugir, não há como menosprezar a cruz de Cristo. É chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. E a glória de Jesus está exatamente na cruz. Nós somos glorificados ali por Ele. Mas também eu quero lembrar Santo Tomás de Aquino, no Adoro-te Devote, que nós cantamos todas as quintas-feiras na adoração ao Santíssimo Sacramento. Aquele hino lindíssimo e antigo
Deus de amor, nós te adoramos neste sacramento, corpo e sangue que fizeste nosso alimento. Uma das estrofes se diz: no Calvário se escondia a tua divindade, mas aqui, na Eucaristia, se esconde a tua humanidade. Creio em ambas e peço, como bom ladrão. Vejam só, ali no Calvário, na cruz de Cristo, estava a sua humanidade, sofrida, ensanguentada, dolorida. E é exatamente aquele Dimas, São Dimas, que diz: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. É também aos pés da cruz que o centurião romano diz: na verdade, este homem era o Filho de Deus. Nós cremos em ambas, a natureza humana e a natureza divina. A natureza humana na cruz, a natureza divina na Eucaristia. Jesus sobe para rezar naquele monte, no monte chamado também de Tabor. É ali, na montanha sagrada, onde o céu e a terra se encontram. E Jesus, para isso, escolhe 3 testemunhas: Pedro, Tiago e João. Pedro, porque seria o chefe dos apóstolos. João, porque seria o único entre os 12 apóstolos a estar aos pés da cruz de Jesus. E, finalmente, Tiago, o primeiro a ser martirizado. Confira lá, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículos 1 e seguintes. São Tiago, e aqui também vale a pena lembrar, era um dos filhos de Zebedeu, cuja mãe pediu para Jesus um lugar à direita e outro à esquerda dele quando ele estivesse no seu reino. Jesus pergunta então: eles podem beber do cálice que eu vou beber? Esse cálice está exatamente aqui, na cruz. E Tiago bebe do cálice de Jesus quando derrama também o seu sangue como Marte, crendo. Isso era por volta do ano 44 depois de Cristo. E a montanha vai também nos lembrar as outras montanhas, o Horebe, o Sinai, o Monte Garizim, o Monte Carmelo. Aliás, está ali também, mais do que um lugar geográfico, está um símbolo da oração. Até porque quando a gente sobe ao altar, mesmo que esse altar seja baixo, seja de apenas 1, 2 ou 3 degraus, é um lugar alto que a gente sobe para encontrarmos com Deus na Eucaristia. É o lugar que a gente sobe para receber Deus no seu corpo e no seu sangue. Esses mesmos 3 apóstolos que foram escolhidos como testemunhas privilegiadas, como discípulos amados para contemplar a glória de Jesus no Monte Tabor, foram aqueles 3 que também dormiram no Monte das Oliveiras, quando Jesus lhes pediu que permanecessem vigilantes com ele, que rezassem com ele naquela noite de tamanha ansiedade ou de tanta tensão. Os discípulos não foram vigilantes e dormiram. Mas eles também têm uma visão ali no Monte Tabor. Pedro quem diz: Senhor, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 tendas. Exatamente porque a tenda é o lugar provisório. Tenda é de acampamento, é de camping. Tenda não é uma casa que a gente constrói alicerces. Tenda é provisório porque se monta e desmonta com facilidade. E a proposta de Pedro, encantado com aquela cena de Jesus transfigurado em sua glória, era exatamente essa, de construir 3 tendas, uma para ele, outra para Moisés e outra para Elias. Moisés, porque vai lembrar, como já disse, o Monte Sinai. Porém, mais do que o Monte Sinai ou Horebe,
Moisés vai nos lembrar a lei antiga, ou a lei da antiga aliança. Enquanto que Elias, nos lembrando o Monte Horebe, vai nos lembrar a profecia. É ali, exatamente no livro dos Reis, no Monte Horebe, no Monte Carmelo, que Elias vai se declarar apaixonado por Deus. Mas é também aqui neste versículo do capítulo 9 do Evangelho de Lucas, ou sobre este capítulo 9 do Evangelho de Lucas, que Jesus vai também se referir mais tarde. Aqui está quem é maior do que Moisés e Elias. Jesus então se transfigura diante deles com roupas gloriosas, com roupas brancas, como que ninguém pudesse alvejar. Aqui vale a pena a gente voltar mais uma vez ao Antigo Testamento, no livro de Daniel, no capítulo 12, ou mesmo nos Evangelhos, os anjos vestidos de branco lá no Apocalipse, a nuvem, enfim, existe aqui uma teofania. É Deus apresentando o seu Filho. Este é o meu Filho muito amado, este é o meu Filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Um dos exercícios para a nossa conversão neste tempo quaresmal é exatamente este: escutar com alegria, com fé, a palavra de Deus. Escutemos, para que apesar das cruzes, dos sofrimentos da nossa vida, nós possamos também alcançar um dia a salvação, a glória de Deus que foi manifestada aos apóstolos. Muitas lições para a gente hoje, né? A gente vai para um intervalo rapidinho, é o tempo de você mensurar tudo que a gente aprendeu e daqui a pouco tem mais de todo o coração. Aguardo você. De volta com o programa De Todo o Coração. Agora a gente vai aprender mais sobre o coração da igreja. É hora da liturgia com o Padre Adriano Davi, que é mestre em liturgia. Vamos ver qual a lição de hoje. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Você que todos os sábados nos acompanha no nosso programa De Todo o Coração. Mais uma vez a gente se encontra para meditar, para rezar a liturgia. Nós estamos no período quaresmal e esse período de quaresma é justamente aquele convite da gente crescer, da gente fazendo esse, como rezamos na oração coleta do primeiro domingo da quaresma, fazer um exercício de contínuo crescimento no conhecimento de Jesus Cristo. A quaresma nos ajuda nisso, esses 40 dias de deserto, na qual com Jesus nós caminhamos rumo à Páscoa, caminhamos no crescimento dessa intimidade com Jesus. Hoje, mais uma vez, mais um sábado, gostaria de rezar com você, meditar com você a oração da coleta do segundo domingo da Quaresma. Sempre fazendo esse exercício de tomar consciência daquilo que nós rezamos, daquilo que nós celebramos a cada Eucaristia. Lembre-se que o evangelho deste domingo é o evangelho da transfiguração segundo Lucas. Então Jesus que chama Pedro, Tiago e João e no monte transfigura. Se transfigura as vestes, a aparência. Aparecem Moisés e Elias e aquela bela imagem da glória de Deus que logo em seguida desaparece e Jesus convida a descer da montanha, a voltar à realidade. A oração coleta nós iremos rezar da seguinte forma: Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso amado Filho, alimentai-nos com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da sua glória. A coleta nos coloca justamente diante da passagem da Sagrada Escritura. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado. Quando os discípulos estão todos cheios de si ou estão todos
alegres com aquela visão da glória, escutam a voz do Pai dizendo: escutem, este é meu filho amado, escutem ele, o que é que ele diz? Justamente para indicar este caminho de escuta. Nós escutamos no Evangelho de domingo passado, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, a escuta, ela é importante neste caminho. Nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai-nos com a vossa palavra, com a escuta da palavra, com a escuta de Jesus, não a escuta de nós mesmos. Nós temos a grande tentação de escutar tantas vozes, escutar tantas coisas, e muitas vezes esquecemos de escutar a voz do Filho amado. Para quê nesse caminho de Quaresma? Qual é o intuito de escutar a voz de Cristo? Qual é o intuito de escutar a voz do Filho amado? Para que possamos purificar o nosso olhar da fé. Para que possamos purificar o olhar da nossa fé. Para ter o olhar puro. Aqui a questão da purificação é de cheio com o tempo do exercício da Quaresma. Então, quando eu falo em Quaresma, em exercício, em penitência, em mortificação, em luta, nada mais é para purificar, nada mais é para tornar mais claro o olhar da nossa fé. E purificando esse olhar, nós iremos ver a glória. É assim que conclui a oração. Nos alegremos com a visão da sua glória. Essa é a meta, esse é o caminho. Aqui entra um detalhe interessante, percebam. Se no primeiro domingo a gente falou tanto de exercício, de tentações, de deserto, do demônio que tenta Jesus e Jesus que vence, então justamente esse aspecto mais árduo da Quaresma, de deserto, de sofrimento, agora no segundo domingo o aspecto é mais escatológico, é mais de glória, de contemplar a glória, de ver a glória, de ver a Páscoa. Repito, para inculcar no nosso coração que a Quaresma não tem um fim em si mesma, que a Quaresma não é um sofrimento pelo sofrimento, mas o contrário, ela nos empurra à Páscoa. Então, contemplando já agora, no segundo domingo da Quaresma, a glória que nós iremos experimentar na Páscoa, já experimentando um pouco dela agora, nós iremos caminhar muito mais, com muito mais fervor, com muita mais ousadia, com muita mais alegria durante todo esse período quaresmal. Esperamos a glória de Deus, esperamos ver a glória de Deus, por isso devemos escutar o Filho amado, e escutando o Filho amado nós iremos perceber que ainda nos falta algo, que ainda nos falta purificar o olhar da fé, purificar o espírito para contemplar essa glória. Em outras palavras, para concluir, Deus nos manda o seu Filho. Para quê? Para que a gente possa ouvi-lo, para que a gente possa, ouvindo, experimentar a sua glória. E nessa relação com ele, nós iremos dizer, precisa de purificação, precisa de um olhar mais puro, para contemplar de verdade quem é esse Jesus. Peçamos isso ao Senhor nessa nossa Eucaristia de domingo, peçamos isso a Jesus nesse tempo quaresmal, fazendo a experiência com ele, tendo a capacidade, a coragem, a ousadia de ouvi-lo, a gente possa, purificando o olhar da fé, contemplar, não só agora, mas sempre, principalmente no fim das nossas vidas, a sua glória, a glória eterna. Um bom sábado, um bom domingo, Deus te abençoe. Qual é o santo de devoção que você tem? Será que hoje é sobre ele que Frei Jean vai falar? Vamos então prestar atenção. Qual o santo que ele escolheu para partilhar conosco? Frei Jean. Olá, meu irmão e minha irmã, estamos de volta com mais um encontro, no qual nós estamos conhecendo a vida de Santo Agostinho, mas nessa outra fase dos nossos encontros nós vamos agora nos aprofundarmos exatamente na doutrina agostiniana, naquilo que ele nos ensina. Nós tivemos durante todos esses encontros como base o livro Confissões e tantos outros livros que vocês estão vendo aqui. Depois nós podemos deixar na descrição do vídeo as indicações de bibliografias para que vocês possam conhecer mais da vida, da história, da filosofia e da teologia de Santo Agostinho. Mas hoje nós vamos falar sobre um tema muito caro para os agostinianos,
que é a interioridade agostiniana. O que é a interioridade agostiniana? A Ordem de Santo Agostinho, ela é fundamentada por 3 grandes pilares. A interioridade, que é a busca de Deus, e também dentro dessa busca de Deus está os estudos, a capacidade humana de, pela graça de Deus, conhecer a Deus também com a ajuda da razão. Depois nós vamos ter um outro pilar que é a comunidade, ou seja, a vocação primeira dos agostinianos, de onde brota todo o nosso apostolado, brota exatamente da comunidade. E por último, o terceiro pilar é o apostolado, o serviço à igreja. Como servir nos dias de hoje? É como ser fiel à igreja no mundo de hoje e oferecer o melhor da espiritualidade agostiniana como pedagogos da interioridade para o mundo de hoje. Então, Santo Agostinho vai nos dizer nos comentários ao Salmo 52, que a maioria das vezes o homem se desconhece a si mesmo, vítima do descuido ou da improvisação, ou presume de suas carências, ou desperta de suas possibilidades. Só quando a tentação vem colocá-lo à prova, como um questionamento de urgência, o homem consegue conhecer a verdade sobre si mesmo. Ou seja, Santo Agostinho, ele nos convida exatamente a fazermos um caminho de retorno, um caminho de autoconhecimento, de voltar ao coração. Volta ao teu coração, pois aí habita a verdade. É no interior do homem que habita a verdade. E lá no interior do homem, tu poderás te encontrar com o teu mestre interior. E te encontrando com o mestre interior, vais encontrar com a imagem perfeita do homem, pois é o próprio Jesus Cristo. Veja, ele vai nos dizer também nos comentários ao Salmo 139, ouça primeiro aquele que fala dentro, e a partir de dentro, depois fale aos que estão fora. É um convite à interioridade, a escutar aquele que está no interior, aquele que está no coração, e a começar a falar ao mundo a partir daquilo que vem de dentro, daquilo que vem do coração. É um convite à humanidade, ao homem de hoje, a fugir da exterioridade. Nós estamos numa zoada constante, numa bagunça constante, numa efervescência. Quantas pessoas têm medo, inclusive, do silêncio? Não têm a capacidade de estar num carro sem um som ligado. Não têm a capacidade de fazer nada sem ter um barulho. Ou seja, Santo Agostinho vai nos mostrar um caminho que é preciso ser feito no silêncio para autoconhecer-se, para saber quais são as minhas possibilidades para o bem e para o mal, para entender quais são as minhas virtudes, quais são as minhas qualidades, quais são os meus defeitos, quais são os meus pecados, e conhecendo tudo isso, poder transcender, poder ir além, pois nós fomos feitos para a transcendência, nós fomos feitos para a transformação pela graça de Deus. Entrar no mais interior é desejar o que há de mais íntimo. E jogar para longe a intimidade mais íntima é sair para fora. Pelo orgulho saímos para fora, pela humildade voltamos ao interior. Tratado sobre o Evangelho de São João, escrito por Santo Agostinho. Ou seja, ele nos diz que entrar no nosso interior é desejar o que existe de mais profundo, de maior intimidade de nossa alma. É sermos conhecedores e detentores também da nossa vida, segundo a graça de Deus. Mas fugirmos dessa nossa interioridade é exatamente sairmos para fora. E ele vai dizer que só pela humildade nós voltamos ao interior. Só reconhecendo as nossas fraquezas, as nossas limitações, os nossos medos, nós vamos conhecer exatamente o que nós somos, o que nós temos para oferecer ao mundo. Então, meu irmão, o que é a interioridade agostiniana? Em síntese, é aceitar a própria realidade, não é? Ou seja, como seres criados, é ter autenticidade no nosso interior. É
conhecesse. É lutar para mudar o que conhecemos, para melhorarmos. Agostinho vai dizer: conhece-te, aceita-te, supera-te. Ou seja, é possível se transformar. Querer ser eu mesmo e assumir minha vida como um processo que se realiza de maneira gradativa dentro de mim, de autoconhecimento. Nossa vida é um tempo de espera, ou seja, por isso eu devo estar atento de verdade e não tratar de queimar etapas, meus irmãos. Ou seja, a interioridade agostiniana não é intimismo, não é trancar-se num quarto e não falar com ninguém, só rezar. Pelo contrário, é rezar, é autoconhecer-se, é conhecer a Deus e, conhecendo a Deus, trazê-lo de volta aos irmãos. É saber contemplar, é saber olhar, descobrindo a verdade daquilo que me espera. Descobrindo a beleza da vida. Santo Agostinho vai dizer que muitas vezes nós viajamos para ver as belezas do mundo todo, a contemplar a beleza, e deve ser feito isso, mas temos medo de olhar para dentro, para contemplarmos a nossa própria realidade. Então, a interioridade agostiniana é, antes de tudo, experimentar a nossa realidade sob outro olhar, sob a ótica de Cristo, sob uma ótica de um homem que toma conhecimento de si, aceita essa condição não como uma forma de simplesmente aceitar e acomodar-se, mas aceitar para que essa realidade seja transformada, ou seja, um homem que é capaz de superar-se, que é capaz de transcender. Com Santo Agostinho, conhece-te, aceita-te e supera-te. Que programa maravilhoso, que nos ensinou, que trouxe tantas reflexões e que tornou com certeza o nosso fim de semana muito melhor, né? Que você possa ter uma semana cheia de graça, fim de semana abençoado. A gente vai se encontrar ainda nas redes sociais. Acesse a qualquer momento, maratone no YouTube da Diocese de Caruaru os demais programas. A gente sempre se vê por lá também. Aguardo você aqui na TV no próximo programa. Até lá! Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado.